Paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui com ele que é nossa referência, pastor Carlos Queiroz, e hoje nós vamos estar aqui nessa espécie de entrevista, né? Hoje cada um de nós vai fazer aqui algumas perguntas e nós esperamos que isso seja edificador tanto para as nossas vidas quanto para a vida de vocês. Então, desde já quero passar a bola para o irmão Rafael Sampaio, que vai começar com a sua pergunta aí para o pastor Carlos. Rapaz, e a graça do Senhor, eu quero fazer uma pergunta para o pastor. Em rápidas palavras, o senhor definir o que é a mensagem do Evangelho para nós. O que significa a mensagem do Evangelho? Se a gente pega na ótica de João, a mensagem do Evangelho é anunciar o Jesus Cristo de Nazaré como sendo a expressão mais plena e completa de Deus na história da humanidade. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então o Evangelho é a boa notícia de que Deus veio para habitar com os seres humanos. Deus veio porque Ele tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo e para nos trazer paz, nos trazer realização no sentido de viver bem, de se sentir bem com a vida, se sentir nesse espaço onde a justiça se implanta, onde a paz toma conta não só da interioridade, mas das relações entre os seres humanos. É a boa notícia que nós não temos mais medo servil da morte. É a boa notícia de que a vida é uma eternidade com Deus. É a boa informação de que o Evangelho é um contentamento, uma alegria, uma bem-aventurança, que ele vai chamar de bem-aventurados, né? Vai chamar esse ser humano de bem-aventurado, ou de bem com a vida, realizado com a existência, que são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, os que choram porque serão consolados, os mansos porque herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos. Então, em termos de essência, o Evangelho é a comunicação de que Jesus Cristo veio para nos resgatar e nos tornar seres humanos mais plenos e mais completos. Em termos de perfil, é só pegar Mateus capítulo 5 até o capítulo 7 e perceber toda a síntese, todo o suprassumo do conteúdo desse Evangelho. Glória a Deus. Agora o Breno vai fazer uma pergunta para o pastor. A gente percebe muito no nosso cotidiano que algumas pessoas confundem a religião e o reino de Deus. Qual a maior diferença entre a religião e o reino de Deus? Tem alguma diferença ou é a mesma coisa? De novo, citando o Evangelho de João, a religião pressupõe principalmente três agentes: uma divindade, um devoto e um agente intermediário entre o devoto e a divindade. Toda religião trabalha com essa categoria. E aí, para o devoto se encontrar com a divindade, ele tem que ter um dia sagrado, ele tem que ter um espaço sagrado, um oratório, um templo. E a grande informação do Evangelho é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e quebra essa separação entre o divino e o humano. Quando diz que Deus se fez carne, está dizendo que Deus e o humano estão no mesmo espaço. E aí o Verbo se fez carne é referindo-se a Jesus, mas referindo-se ao Deus invisível, Jesus diz, referindo-se ao Espírito Santo, Deus invisível, Jesus diz: Ele virá e habitará em vós. Então, uma das grandes belezas do Evangelho é que não tem mais separação entre o humano e o divino, portanto, não tem separação também entre o sagrado e o profano, e não precisamos de agentes intermediários para nos aproximar de Deus. Todo ser humano tem acesso pleno e completo a Deus. Para mim, essa é a grande diferença. Nós não somos uma sociedade de sacerdotes e de povo, nós somos uma sociedade de irmãos e irmãs. E todos somos um em Cristo, ainda que com dons, habilidades, ministério e talentos diferentes, todos nós somos no Evangelho seres humanos iguais. E se em alguma estrutura tiver algum tipo de hierarquia, se o Evangelho permear essa estrutura, essa hierarquia é invertida. Os últimos são os primeiros são os últimos, os maiores são menores, os menores são maiores. Criança que não paga a conta é prioridade. Vou fazer outra pergunta para o pastor no mesmo contexto, assim, questão do Evangelho, mas eu quero falar do dono do Evangelho que executou o Evangelho. Em rápidas palavras, eu queria que o senhor definisse para o senhor a personalidade de Cristo. Quem é Cristo para o senhor? Quem é o Senhor Jesus? Deixa eu dizer alguma coisa que os discípulos disseram a ele mesmo, né? O Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: há quanto tempo tenho estado convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que as obras que eu faço não as faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza as suas obras. Então,
usando essa narrativa do João sobre o encontro de Jesus e o Filipe, essa pergunta que o Filipe faz para Jesus, ou então no próprio texto, né, que já citei aqui, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou então indo lá para o final do capítulo 7 de Mateus, no final do Sermão do Monte, quando diz assim, e ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Então Jesus é alguém que tem autoridade, porque vive bem as coisas que ensina, o que ele ensina tem a ver com Deus. E em alguns momentos de milagres extraordinários, por exemplo, quando ele acalma o vento e uma tempestade no mar, e os discípulos dizem, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Ou então dos seus algozes, logo depois da sua morte na cruz, quando ele expira e dá o último suspiro de morte, né? Oh Deus, recebe o meu espírito, né? Está consumado, né? Está tudo consumado, em tuas mãos entrego o teu espírito. E aí você vai ouvir alguns algozes dizendo verdadeiramente este era Filho de Deus. Então ele é o Filho de Deus, ele é, no meu entendimento, a encarnação mais plena e completa da revelação de Deus para a história da humanidade. E ele é, ao mesmo tempo, o ser humano mais encantador que pode nos ajudar a ser um ser humano mais completo e mais pleno. Isso é verdade. A gente percebe que o número de protestantes tem crescido no Brasil, mas é gradativo também a expansão do Evangelho. Conforme tem crescido o número de protestantes, também tem avançado o Evangelho no Brasil, ou há alguma diferença entre o protestantismo pregado e o real Evangelho? Essa é uma pergunta, eu não tenho um diagnóstico preciso, porque não há uma investigação. Tudo que eu falar aqui deve ser entendido como uma informação descritiva. Mas o fosso entre o crescimento do protestantismo, no que diz respeito à sua presença, aliás, o fosso não, a evidência desse crescimento do protestantismo no Brasil, as estatísticas estão mostrando isso com muita clareza. Quando a gente pensa no Evangelho, a gente pensa em virtudes, em sinais do reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Então nós estamos num contexto religioso de muita competição, de muita concorrência. Nós estamos num momento sociopolítico de muita beligerância e a religião não está fora disso. Então, se o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria e gozo no Espírito Santo, e eu estou num contexto de guerra, onde as pessoas não conseguem dialogar, onde as pessoas não conseguem pensar em alguma forma de conexão da ciência e fé, onde as pessoas precisam brigar até por um tema tão relevante, tão bonito como é o tema da ciência e da fé. Se nós estamos num cenário desse, é difícil imaginar que haja um crescimento, evidência do Evangelho à proporção que cresce a imagem do protestantismo. Isso significa que o fato de ser protestante não traz consigo a marca do Evangelho, como também de qualquer outra religião, seja ela católica ou qualquer outra expressão religiosa, não significa que traz consigo a marca do Evangelho. A gente vai perceber a marca do Evangelho numa pessoa, num segmento social, num agrupamento qualquer, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. O texto não está falando só de 2 ou 3 reunidos, mas está falando de uma vivência comunitária. Pai nosso, pão nosso, é sempre primeira pessoa do plural. Então, quando nós estivermos numa sociedade que vive de maneira mais comunitária, mais fraterna, mais justa, quando for uma comunidade mais pacificadora, aí possivelmente nós vamos perceber mais sinais do Evangelho. Por enquanto, eu estou pensando em alguns lugares sinais do Evangelho. Há muitos sinais do Evangelho aí nas periferias, tenho visto nas regiões ribeirinhas, em alguns centros acadêmicos eu encontro expressões de sinal evangélico. Eu encontro em algumas igrejas sinais do Evangelho, mas é difícil a gente atrelar a beleza do Evangelho a qualquer segmento religioso, porque há uma contradição muito grande entre a expressão religiosa e o Evangelho do Jesus de Nazaré. Certo? Para a gente encerrar nossa entrevista com o pastor, eu quero só pedir para que ele dê conselhos para direcionar aos jovens, as pessoas que vão vir e vão ver essa comunicação, essa entrevista. Qual tipo de conselho que o senhor tem a dar para
para dar para a nossa juventude na atualidade? Ok, nesse momento onde se vive um espírito de violência no trânsito, nos esportes, linguagem de violência na religião, violência dentro das salas de aula, violência nos bairros, eu quero animar essa juventude a ser uma juventude pacificadora, amorosa, bondosa, que joga fora todo tipo de linguagem de violência, seja uma linguagem no humor, na letra de uma música, até mesmo músicas religiosas que inspiram violência. Eu quero animá-los a não se batizarem com ela, a tentarem construir. Nós precisamos construir uma cultura de paz, uma cultura de amor, uma cultura de compreensão, de diálogo aberto. Nós estamos num momento muito difícil, e não é só o contexto brasileiro. O contexto brasileiro está muito evidente, as pessoas fazem da teologia uma arma, as pessoas fazem da capacidade da fala uma metralhadora. Tem gente que bate no outro, atirando com a língua, atirando com a palavra. É um momento muito crítico nesse aspecto. Eu queria animar você que é jovem, você que está aí no começo da vida, a ser pacificador. Vamos construir uma cultura de paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele diz que são felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então vamos começar a construir aí um mundo de paz, um mundo de paz. Eu sou da geração que a moçada ficava gritando lá, paz e amor, bicho, paz e amor, porque era uma geração que queria curtir a vida, não era uma geração que estava aí para briga. E hoje não, hoje você tem uma geração, então eu estou generalizando, eu espero que você entenda a minha palavra, mas filhos que não conseguem mais conversar com os pais, jovens na igreja que não conseguem manter um diálogo com pessoas mais idosas, nas escolas, gente, que coisa mais terrível. Se você não é de uma tribo urbana que está dentro da sala de aula, você tem que brigar com a tribo urbana da outra sala de aula, às vezes da mesma sala, agressão com os professores, cara, isso é terrível. Eu queria animá-los e animá-las, a todos vocês que estão me escutando, a evitar a violência no trânsito, a evitar a violência no cuidado com a sua irmã em casa, a evitar a violência com o seu pai, com a sua mãe. Joga fora todo tipo de linguagem, todo tipo de gesto de violência e toda palavra que possa, de alguma maneira, promover ou motivar a violência. Eu decidi na minha vida, e eu quero conseguir isso até o final da minha vida, a ser um eterno pacificador, ainda que lutando pela justiça. Não quero ser ingênuo, quero ser firme e duro com as pessoas que pratiquem alguma forma de injustiça. Não aceito, fico indignado com qualquer violência contra criança e adolescente, contra pessoas idosas, contra as pessoas que são mais vulneráveis nessa sociedade. Então não estou convidando você para ser alienado e alienado. Estou convidando você a lutar pela justiça, para que a paz e a justiça corra como um rio entre nós. Mas para isso acontecer, precisa ser primeiramente um paradigma dentro de você, precisa fazer parte das suas atitudes, precisa fazer parte das suas entranhas. A minha oração nesse momento, para você que está nos escutando ou nos assistindo, é que Deus lhe batize com muito amor, com muita paz e com muito espírito de reconciliação. Eu vou nos agradecer aqui na Pastor Carlos, é uma referência no Brasil e afora aí. Então que Deus abençoe o Senhor, a sua humildade me constrange, pastor, certo? Muito obrigado, voltarei outras vezes, viu? Legal, Fique cara. na graça. Muito bom. Obrigado aí, Breno, a todos. Valeu, cara. Fique na graça. Amém.